Glória a Deus, queridos. Boa noite, meu povo lindo, a todos vocês que me acompanham aqui pela Floresta News Web TV. Mais uma segunda-feira de programa Família na Verdade. Eu conto aí com a sua audiência, com a sua participação. Peço que você compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu WhatsApp, tá? Ajudando aí o programa para que nós possamos chegar o mais longe possível, tá? Eu tenho certeza que as palavras que eu tenho dito aqui, elas vão servir para a tua vida, tá? Elas vão servir para a tua vida. Quem sabe você tem vivido situações complicadas na tua vida e tudo que eu tento trazer aqui é fruto da minha vivência, é fruto da minha realidade, é fruto daquilo que eu vejo, é fruto daquilo que esse livro aqui, ó, a Bíblia, esse livro tem nos revelado durante toda a história da humanidade. Toda vez que o homem ele se afasta de Deus, ele começa a viver situações complicadas, situações difíceis. Toda vez que o homem se afasta do seu Criador, ele começa a sofrer. Ele começa a padecer necessidade. A Bíblia conta a história de um moço chamado o Filho Pródigo. A Bíblia não diz qual era o nome dele. A Bíblia relata que ele era um filho pródigo. E ele vivia bem com o seu pai. Ele tinha tudo ao seu dispor. Mas aquela vida comum, aquela vida corriqueira, aquela rotina, ela chegou a um ponto que ela estafou o rapaz, incomodou o rapaz. E ele começou a ver dificuldade ali, mesmo não as tendo. E um dia ele chega no pai e fala: olha, pai, eu quero ir embora, eu quero buscar um caminho para mim, não quero mais ficar aqui contigo, então me dá a minha parte da herança que eu estou, ó, dando no pé. E a Bíblia conta que ele se afasta do pai. Ele se afasta, o pai dá lá a sua parte, ele se afasta e vai embora, vai viver a vida. E ele começa a viver nesse mundão de meu Deus, e ele diz a Bíblia que ele começa a viver uma vida dissoluta. Ele começa a viver uma vida imoral. E ele começa a desperdiçar todo aquele dinheiro que ele recebeu como herança do seu pai. E ele vai para farra, ele vai para as noitadas, enfim. Ele foi viver uma vida, entre aspas, livre. Uma vida, segundo ele, aquilo ali seria a liberdade dele. E ele começa a viver aquela vida longe do pai, agora sem horário para acordar, sem horário para trabalhar, sem ter que responder ao seu pai. Enfim, agora ele era livre. Ele não tinha mais que prestar conta da vida dele para ninguém. E chega um momento que toda a fortuna que ele recebeu, aquela herança que o pai conquistou com muito suor, com muito trabalho, aquele valor que o pai conquistou muitas vezes enquanto o seu filho, ainda pequeno, bebê, estava em casa sendo cuidado e protegido pela mãe, nutrido, alimentado, ali limpavam ali o seu cocô, limpavam ali o seu xixi, o seu vômito. Ele era uma criança
Então a mãe cuidava e o pai, antes de o sol nascer, o pai já estava lá, ó, dando duro, trabalhando, dando duro, para que a família, para que a esposa pudesse ter a condição de cuidar bem daquela criança, daquele filho. Mas esse filho, ele desperdiçou tudo isso. Ele não pensou nisso. E ele desperdiçou tudo que ele ganhou do seu pai como herança. Na vida fácil. Na vida promíscua. E chega um tempo que aquilo que ele achava que era liberdade se transformou num cativeiro. E ele perdeu tudo. A ponto de, como diz a Bíblia, desejar comer a comida dos porcos. Ele desejou comer a comida dos porcos. Outrora um rapaz que tinha tudo, agora não tinha mais nada. E para sobreviver estava clamando pela comida dos porcos. E lá naquela situação, ele lembra, a memória dele trabalha e ele lembra quantos trabalhadores do meu pai têm o que comer, comem bem. Os empregados do meu pai comem bem. Mas eu aqui, eu estou morrendo de fome. E ele cai em si. E ele diz: voltarei, vou ter com meu pai. E vou dizer para ele: Pai, pequei perante o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado o teu filho. O que essa palavra, esse discernimento que esse moço tem, é que quando ele se afasta do pai, e ele vai viver uma vida dissoluta, uma vida imoral, uma vida de prazeres, ele perde a sua identidade de filho. Nesse momento ele deixa de ser filho. Porque um filho, entenda aqui, você pode ter nascido dentro de uma família, você pode ter tido uma boa família, mas entenda uma coisa: se você não obedece às regras do seu pai, da sua mãe, que estão fazendo o melhor por você, se você despreza os conselhos dos seus pais, você não é mais filho. Entende? Você é biologicamente, mas moralmente você não é mais filho. Porque a função de um filho é honrar os pais. É honrar os pais. A função de um filho é respeitar os pais. E esse moço, quando ele sai, ele perde a sua identidade. Por isso, quando ele volta, ele fala: eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele perde a essência de filho. Por quê? Porque um filho, querido, um filho tem responsabilidade. Um filho sabe usar a sua liberdade. Um filho sabe usar o seu dinheiro. Um filho sabe que tem que trabalhar. Um filho sabe que tem obrigações com a família.
responsabilidades. Eu não gosto muito da palavra obrigação, apesar de ser. Eu gosto mais da palavra responsabilidade. Um filho, ele tem que... como eu posso dizer, ele tem que ser o conjunto de todas essas coisas que eu falei aqui. Um filho, ele é o conjunto de tudo. Mas aquele moço, quando ele sai, ele perde a sua característica de filho. Ele perde. Todas as vezes, querido, que você deixa de viver a sua vida para Deus, e você está tendo um comportamento de pecado, um comportamento que fere os princípios e os padrões morais que o teu Pai Celestial, o teu Criador te deu. Toda vez que você tenta viver de acordo com o seu próprio prazer, você perde a sua identidade de filho. E o que sobra para as pessoas que perdem a sua identidade de filho é a lavagem dos porcos. Todo filho que se afasta do seu pai, ele vai pagar um preço muito caro. Você que está me assistindo, você pode observar, quem sabe isso na sua família. Quem sabe isso você. Quem sabe alguma vez na sua vida o seu pai ou sua mãe já te deu um conselho, não faça isso, meu filho. E você foi lá e fez do seu jeito. E você viu que deu errado e você pagou um preço muito caro por isso. Então quando você deixa de obedecer, você perde a sua identidade de filho. Se você já não é mais filho, você não tem identidade, você não é nada. Por isso que pessoas que vão para esse caminho, elas se perdem. Elas se destroem. Por isso a Bíblia diz em Provérbios: aquele homem, o texto diz aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que é amigo dos prazeres, padecerá necessidades. Se você vive uma vida em função de somente viver em prazeres, você padecerá necessidades. A tua vida não terá sentido, o teu mundo será vazio. Você vai fracassar como pai. Você vai perder seus filhos. Você vai perder sua família. Você vai perder seu casamento. Você vai perder seu trabalho, sua provisão. Que foi o que aconteceu com esse moço. Ele perdeu tudo. Porque ele foi ser amigo dos prazeres. Então, queridos, nessa noite, o que eu te peço, me ajude aí, compartilhe o programa, porque eu tenho certeza que o Senhor há de falar com você nessa noite. Eu quero compartilhar uma palavra com você daqui a pouco sobre o poder da oração, da intercessão. Quero falar um pouquinho sobre uma realidade da nossa vida. Tá bom? Quero compartilhar com você. Tá bom? Querido, esse programa é um oferecimento da Norte Contabilidade.
com atendimento personalizado para você e sua empresa. A Norte Contabilidade oferece todo o suporte necessário para abertura, legalização e extinção de empresas, recursos humanos, assessoria tributária, contratos em geral, declarações de imposto de renda e agora também é um ponto de atendimento para emissão do certificado digital, tanto para pessoa física quanto jurídica. A Norte Contabilidade está localizada aqui na rua Altemar Dutra, número 1490, aqui no bairro Brasília. Brasília Consolata, aqui atrás do Colégio Consolata. Lá na Norte você vai falar lá com o Guilherme, no 30960797 e no 999995456. Então você precisando aí de serviço de contador, você vai falar ali com o Guilherme na Norte Contabilidade. O Guilherme é gente da gente, é um rapaz fenomenal, tá, querido? Precisando, procure a Norte Contabilidade. Vou colocar aqui mais um louvor e na sequência eu já volto.